Nesse vídeo vamos falar de estacas helicoidais. Estacas helicoidais com suas aplicações aqui no Brasil, aplicações nos Estados Unidos e aplicações no Canadá. Por que essa visão brasileira? Primeiro, para a gente olhar para o Brasil e ver o que está sendo executado aqui no Brasil. O que estamos executando no Brasil, a forma que estamos fazendo nesses últimos anos, aonde está se aplicando estaca helicoidal, e essa visão fora Brasil, Estados Unidos e Canadá é fundamental, porque eu vou mostrar isso para vocês, é fundamental para a gente ver onde a gente pode aplicar também. Então as estacas metálicas helicoidais são uma solução fantástica, industrializada, que pode utilizar em todo tipo de obra, não somente em linhas de transmissão igual que é executado no Brasil. Então, nós vamos olhar com carinho essas soluções. Vou abrir o slide aqui para a gente começar a nossa aula. Projeto estrutural, geotécnico e controle de qualidade de estacas helicoidais no Brasil, Estados Unidos e Canadá. Importante, pessoal, é óbvio, toda a estrutura de fundação precisa de um cálculo estrutural. A gente vai olhar para estaca helicoidal como tubo com hélices soldadas e a gente precisa analisar solda, analisar os esmagamentos da chapa. Nós precisamos analisar estruturalmente esse tubo. O tubo ele é torqueado para entrar no solo, então eu preciso de um cálculo a torção do tubo, eu preciso verificar a tração do tubo se ele tiver um carregamento de tração, eu preciso verificar a compressão do tubo se ele tiver um carregamento de compressão, então se eu tenho momento, se eu tenho esforço lateral, tudo isso na parte de cálculo é importante. Então a análise estrutural da peça, né, que é fabricada, né, para empresas especializadas nisso, é importante essa verificação estrutural. E passo 2, como eu vou pegar essa peça, vou introduzir ela no solo, eu preciso exatamente definir claramente, né, o contexto do solo geotécnico. Eu preciso ter sondagem, eu preciso verificar a combinação desses esforços através de metodologias consagradas para aplicar esse tipo de estaca. Então, evidentemente, eu preciso da parte de projeto, que é fundamental, cálculo estrutural e cálculo geotécnico, e eu preciso também de um controle de qualidade, tanto de fabricação quanto de execução. Então, eu tenho basicamente 5 etapas no projeto de estaca helicoidal. Eu tenho o projeto de fabricação, eu tenho a parte de projeto, eu tenho a parte de fabricação, eu tenho a parte de ensaio, eu tenho a parte de instalação e eu tenho a parte de manutenção. Durante as nossas aulas que vêm por aí, nós vamos tratar de todos esses assuntos. O que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é um apanhado do que se executa no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá, para vocês entenderem o quão amplo é a aplicação da estaca helicoidal em vários tipos de obra, Aqui nesse primeiro slide, vocês estão vendo a execução aqui no Brasil. Basicamente, nós usamos estaca helicoidal no Brasil em fundações de linha de transmissão. Desde a década de 90, isso está sendo aplicado no Brasil em função da praticidade dessa solução. Você não tem o uso, né, no caso de fundações estaiadas, você não tem o uso de concreto, você já chega e executa, a fundação fica pronta, ela é facilmente executada, igual se vocês veem na figura aí, né? A gente percebe claramente que é uma retroescavadeira acoplada, isso chega em qualquer lugar, fácil acesso e muito fácil de executar nessas obras, por exemplo, de linha de transmissão, que tem acessos terríveis aí, né? Dependendo aonde está passando a linha de transmissão, ela tem esses problemas, né, de execução. Mas, basicamente isso. Também em estruturas mais blocos sobre estacas, né? Onde aqui você pode ver na foto aqui, né? Uma região arenosa com nível d'água alto, é uma outra vantagem. Nós vamos discutir muito isso sobre estaca helicoidal, porque a pergunta vem sempre, e a corrosão, né? Como é que é esse negócio da corrosão numa estaca metálica? Mas nós vamos perceber que assim como os perfis metálicos são utilizados para fundação em estaca metálica, as estacas helicoidais ela tem primeiro, uma espessura de sacrifício definida lá em projeto. Então, em projeto, nós temos uma tabela, que é a tabela 5 na NBR 6122, é a mesma tabela que aqui no Brasil a gente projeta com ela. A gente tem uma espessura de sacrifício que nada mais é, pessoal, que eu já parto do pressuposto que vai corroer tantos milímetros na vida útil da estaca. Então, eu já desconto aquilo nos meus cálculos e defino as propriedades, os fatores de segurança da minha estaca. Além disso, o aço
aço, nós vamos entrar mais nesses pontos também, mas o aço é um aço especial. Esse aço Cortem, né, é um aço especial para aplicação desse tipo de estaca, que muitos, aí vem a discussão, as polêmicas, né, muitos até questionam para que usar espessura de sacrifício, você já usa esse tipo de aço. Mas aí, no dia a dia, a gente vai acompanhando. Olha que interessante, é uma escavação de um bloco grande, né, olha o tamanho do pessoal aí dentro da escavação, né, uma escavação grande, um bloco grande, porque essas estruturas de linha de transmissão, pessoal, além de compressão, elas têm tração. Esse é um grande desafio do projeto de fundação de linhas de transmissão, é exatamente isso. A gente não verifica só compressão, a gente verifica tração também, porque o vento bate de um lado, bate de outro, ele comprime um lado, traciona do outro, então isso é importante, né? É muito importante. Aqui, gente, aí nós vamos dar mais um passo em tecnologia, buscada lá de fora, mas já está aplicando aqui no Brasil em alguns pontos, então a gente precisa estar de olho aberto nisso. E novidades, ter inteligência para engenhar e fazer a diferença. Não é ficar só no Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copia e cola dos outros, né? Não é ficar só nisso. É ver o que estão fazendo, lá fora, tropicalizamos e executamos, né? Dessa forma. Então aqui é o famoso bloco metálico. Ou seja, um bloco de coroamento que usa perfil metálico. O bloco de coroamento que usa perfil metálico não usa concreto. E ele pode ser sobre microestacas, pode ser sobre estaca helicoidal. Aí nós temos os dois exemplos, por sinal, né? Então, esse bloco metálico, ele é industrializado, ele evita todo esse processo de concretagem de campo e ele é econômico. É claro, envolve, volto a repetir, um cálculo estrutural às vezes dado como complicado, porque tem que usar elementos finitos, a gente tem que verificar tensão, deformação. É uma estrutura de aço que a gente precisa analisar sob esses carregamentos que são impostos a ele. Aqui no Brasil, a gente já tem usado essa solução em projeto e execução de linhas de transmissão. Então, no Brasil, o foco das estacas helicoidais e esse início do bloco metálico, ainda temos que caminhar muito com essa história, vocês vão ver algumas soluções muito interessantes aqui para frente, utilizar esse bloco metálico exatamente para evitar a concretagem, né? O uso do concreto armado, as dificuldades de um caminhão betoneiro acessar determinados locais. Você chega com um bloquinho desse aí, ali tem empilhado ali, mostrando isso na carroceria de um caminhão, né? Você chega com um bloquinho desse, executa e rapidamente você tem a sua solução de fundação pronta, né? Então isso é muito interessante. Aqui nessa outra figura, né, nós temos um caso específico onde nós precisamos de 3 estacas, por exemplo, helicoidais, né? A gente fala o trio, né? A gente está acoplando isso com uma viga metálica. Isso pode ser utilizado em reforços, mas também pode ser utilizado como uma solução, porque com isso você consegue estacas mais curtas, né? E consegue executar esse tipo de solução. Muito interessante para reforço, porque volto a insistir com isso, pessoal. A industrialização da construção civil, ela é muito importante para nós. Hoje a gente sabe que a dificuldade com mão de obra, o tempo, o prazo que a gente tem para entregar as obras, é muito importante a gente partir para soluções industrializadas. E isso é o que já acontece fora do país, a gente precisa pegar isso e tropicalizar mesmo, né? Tá, aqui uma outra solução usando estaca helicoidal, mas para reforço de um tubulão, né? Você percebe aí o tubulão na figura da esquerda, né? O tubulão sendo reforçado com 2 estacas helicoidais na extremidade e uma viga metálica juntando esses esforços e transferindo junto ao tubulão para que o tubulão trabalhe com as estacas metálicas e também com isso. E depois um reforço de bloco, né? Um bloco sobre estacas metálicas ali, que vai ser concretado nesse caso, né? Esse caso específico vai ser concretado utilizando. Então as estacas metálicas helicoidais, gente, elas podem ser usadas para reforço, podem ser usadas para solução da obra. Então aqui são alguns exemplos. Aqui, cara, é o que mais está sendo usado hoje, estaca helicoidal, fora a linha de transmissão no Brasil. São as reações de prova de carga. Então você imagina uma estaca que eu posso instalar ela e posso retirar e reinstalar. Isso para as empresas de prova de carga é uma maravilha, porque eles vão lá, porque quem já conhece como é uma prova de carga, sabe que a gente tem que fazer as estacas de reação. Normalmente você tem um prazo de cura, uma estaca de concreto, você tem um tempo para que isso aconteça. Nesse caso não, o cara vai lá e instala, a estaca já está pronta
pronta para receber carregamento. Ela já está pronta para trabalhar. Então o cara instala, monta o seu equipamento, suas vigas, como está na foto, né? Monta suas vigas e realiza o ensaio. Esse ensaio, obviamente, em qualquer tipo de estaca, né? Mas a utilização como estaca de reação tem sido um grande avanço, né? Para as provas de carga aqui no Brasil, né? Aqui um outro exemplo de reforço, né? Uma sapata que precisou receber uma ampliação, ou ela receberia uma ampliação da sua base, mas aí no caso executou-se 4 estacas no seu perímetro, né? 4 estacas helicoidais, armou a fundação e transformou aquela sapata num bloco sob estacas helicoidais. Isso em função de recalque, né? Em função de problemas com o solo local, problemas de investigação geotécnica mal feita, né? Aqui agora nós vamos caminhar, aí nós vamos ver, beleza. E como é que está sendo feito lá nos Estados Unidos? O que é que tem nos Estados Unidos que chama a atenção da gente? Primeiro, pessoal, nos Estados Unidos eles utilizam a estaca helicoidal para todo tipo de edificação. É desde baixa altura, residências menores, até grandes edifícios, pontes, e eu vou mostrar várias aplicações disso aqui. E também utilizam blocos metálicos. Aí é interessante, aí ó, parece uma nave, um OVNI aí, né, esse bloco metálico, mas é um bloco metálico sob estaca helicoidal, cara. Então você imagina você chegar nessas localidades aí, né, alto de morro, montanha, que tem o acesso é difícil, a própria execução lá no alto morro é difícil. Você imagina você poder chegar com um bloquinho metálico, executar estaca metálica, chegar com um bloquinho metálico, não ter que levar concreto, subir morro com concreto. Normalmente, o volume de concreto dos caminhões betoneiros tem que ser reduzido, aí se aumenta o número de viagens, porque as inclinações são grandes, não pode ir caminhão pesado. A turma que trabalha com isso sabe das dificuldades, né? Aqui do lado, lá, um ensaio de compressão, né, que eles fazem numa viguinha bem menor. É óbvio, né, gente? Esse ensaio de compressão é para uma estaca com carga baixinha, né? Por isso que permitiu usar essa viga menor, né? Aqui, reforço de fundação. Olha que legal, eles têm uns dispositivos que eles acoplam, né? Como uma mão francesa. Essa mão francesa entra por baixo do baldrame, ou da viga, ou do radier, ou da sapata, e isso eles conseguem, né? Executando uma estaca helicoidal no fundo, consegue apoiar essa estrutura e fazer o reforço, né? Com estaca helicoidal, né? Torre de telecomunicação, mesma coisa, né? A questão dos momentos fletores muito altos, né? Aqui outros exemplos, né? Lá nos Estados Unidos, de blocos metálicos utilizados, né? Para fundação de poste de distribuição, fundação de mastro de torre, blocos metálicos utilizados, exatamente. Um dos projetos que eu desenvolvi lá nos Estados Unidos, nesse tempo que eu passei lá, foi exatamente esses blocos metálicos sendo executados em postes de transmissão, né? Eram grandes antenas de celular com 60 metros de altura, né? E usavam esses blocos metálicos, né? Aqui, novamente, a mesma história, do lado esquerdo aí, as reações de apoio. Agora, gente, aqui no Brasil a gente ainda está trabalhando com estacas de diâmetro menor, né? Lá nos Estados Unidos eles usam qualquer diâmetro, eles têm desde grandes diâmetros para grandes carregamentos, grandes equipamentos para execução disso, até pequenininhos, aí, ó, igual essa passarela aí que a gente tá vendo, suporte de passarela, utilizam também. E percebam, eu gosto de destacar isso quando o pessoal do terrorismo achar que isso aqui vai corroer, que vai cair, e que não vai dar certo, e que vai dar problema, e que isso não para em pé, que isso vai cair, né? Vai corroer, vai romper. Olha aí, cara, tá completamente inundado, né? A região completamente alagada e as estacas lá dentro, né? Então isso é muito interessante. Aqui, ó, para suporte de parques solares, é interessante que a estaca helicoidal, ela é executada no solo como elemento de fundação e ela aflora exatamente formando o próprio pilarete de suporte desses painéis solares. Muito interessante essa solução também, né? Aqui você vê um tirante de contenções, ele trabalhando como tirante de contenção, cortina tirantada com estaca helicoidal. Sim, aí
é só para você ter uma ideia, que aí é uma estaca menorzinha, tá vendo? Mas ela trabalha a tração muito bem por causa dessas hélices. Então, eles utilizam isso para tirantes de contenção também. E a gente poderia estar aplicando aqui também, né? Claro, óbvio, né? Aqui como suporte de reforço à esquerda, aquela figura que eu mostrei, aqui eu tô te mostrando uma execução real, né? À esquerda aqui, esses suportes novos para a estrutura como reforço da estrutura. E à direita, parte industrial, né, gente? Suporte gasoduto, utilizando estaca helicoidal, perfil metálico, nenhuma gota de concreto apoiando o gasoduto, né? É só aerogeradores, por exemplo, também é uma outra forma de aplicação das estacas helicoidais. A gente trabalhar com as estacas em... Ah, e outra coisa muito importante, vocês estão vendo na figura, a inclinação da estaca, né? Lembra lá da retroescavadeira? Então, a ponta dessa estaca, ela pode adquirir qualquer inclinação. Eu tenho facilidade na execução para inclinar a estaca. E isso me dá uma possibilidade de usar estacas mais inclinadas. Mas também são utilizados por a estaca helicoidal. A gente ter a facilidade de executar, instalar e reinstalar, ela pode ser usada como uma estaca provisória, até como tirante provisório de circo. O pessoal lá usa como apoio da estrutura do circo, né? Eles vão lá, cravam a helicoidal, a tiranta, monta o circo, faz o trabalho, a semana, o mês lá do circo que tá passando lá, e depois retira essas estacas, junta com o material e vai embora para a próxima, né? Então isso é muito interessante. Para a parte militar, né? Parte militar tá mostrando aí, ó, também como tirante para essas estruturas, né, montadas para guerra, para militar, acampamento militar. Então ela também é utilizada para isso. E do lado também suporte de vários equipamentos, né, sempre apoiado também nessa parte metálica, né. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui subestação, estão vendo a parte de subestação executada sobre blocos metálicos que tem as diversas formas e geometrias em função da solução que eu estou adotando. Lembra que isso também, esse bloco de coroamento, né, metálico, é uma estrutura metálica. Então eu vou definindo em função do que, quantos apoios que eu preciso, que eu preciso enrijecer esse bloco em função dos esforços, momento, lateral, compressão, tração, como que eu preciso. Então tem vários modelos que esses blocos podem assumir. Lá, a direita, a extrema direita também, execução, né, mostrando um equipamento maior para as estacas maiores, né? Lá já falei que os Estados Unidos usam diâmetros maiores, carregamentos maiores, usam para todas os tipos de estrutura, né? Aqui mostrando uma ponte, né? Passarela, pier, né? Tudo isso utilizado estaca helicoidal, destacando mais uma vez, até no mar, até no rio, essas estacas ficam expostas às intempéries e, evidentemente, nós vamos mostrar alguns casos de séculos que estão em pé até hoje, né? Lá na fábrica, a gente já falou isso, na fábrica a gente tem os ensaios, né? Na fábrica tem os ensaios, e esses ensaios são ensaios de torção, por exemplo, igual tá mostrando, eles pegam o tubo e torce, né? Exatamente para saber qual é a resistência dele. Em projeto, nós tem um ponto lá que a gente determina como projetista, que é o torque estrutural. E o que esse torque estrutural me fala? É o máximo torque que eu posso dar na estaca. Então, esse torque, ele é o torque limite da minha execução, porque eu posso encontrar um terreno mais duro que eu tenha que forçar mais estaca para entrar, só que eu tenho um limite para não romper a torção, o tubo, né? Então tem outros ensaios que são feitos em laboratório, por exemplo, o ensaio aí de compressão nas hélices, né? Isso é para entender a ligação com solda, né? Outra coisa que nós vamos ter que desmistificar aqui no Brasil é a questão da solda, execução de solda, né? Aqui mostrando também aqui os mesmos ensaios, mas algumas figuras, né? Ensaio de torção, ensaio de compressão nas hélices, mostrando aí as deformações das hélices, tudo isso de uma forma bem profissional para obter essas informações. Agora, olha que interessante, gente. Olha lá, a gente tem a liberdade também na solução da estaca helicoidal para definir uma parte superior com diâmetro maior do que a inferior. Por que isso é interessante?
interessante, gente, por causa de onde eu tenho estruturas com grandes carregamentos horizontais. Dessa forma eu consigo variar no diâmetro e com isso eu tenho esforço superior, ou o solo é ruim na camada superior e tem um esforço horizontal ali, né? Eu posso usar diâmetros maiores e menores e executar essa estaca. Isso é muito interessante como solução de engenharia, né? E eles usam isso muito. Você percebe ali naquela foto da direita ali que o solo ali é muito ruim, pelo menos o superficial, e ele passa essa camada de solo superficial com esse diâmetro maior, né? Outras execuções aqui, só para mostrar o bloco metálico, para mostrar também lá o diâmetro da estaca. As estacas lá são de grandes diâmetros também, né? Usam também de grande diâmetro. Mais uma vez, olha essa foto aí interessante, executando uma fundação, né? Claro que quanto maior o diâmetro, provavelmente maior o torque necessário, maior a potência do equipamento que eu vou ter que utilizar, né? Um caminhão com carregamento de estacas, mostrando aí claramente essas estacas, né, mostrando elas indo para a obra, né, e você vê que é uma obra limpa, né, uma obra tranquila de se fazer, né. Aqui mais uma foto de perfil, né, mostrando aí as estacas em campo, e mais uma vez, aí é um exemplo, né, a gente pode trabalhar com o próprio pilarete numa subestação, por exemplo, de apoio de equipamento, né, ou numa indústria, o que for, com o próprio tubo, né, ele dando continuidade à estaca ali. Estacas de grande diâmetro, isso é até mais fácil acontecer, porque ela suporta algum momento lá embaixo, né, alguma coisa, isso é muito legal. Aqui, ó, foi basicamente um projeto igual esse aí, que a gente produziu por último lá para os Estados Unidos, né? Que é um projeto de um poste, né? Em bloco metálico sob estacas helicoidais. Então isso é muito simples de montar, é muito rápido, é muito tranquilo de você realizar essa montagem. Então isso fica muito fácil de executar, muito prático de executar em campo. Aí nós ainda estamos vendo os parafusados. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os soldados. Então a gente chega lá e executa isso por partes muito rápido, sem ter problema com concretagem, sem precisar esperar a cura do concreto, né? Então tudo isso é importante. Mais aqui algumas soluções, mais soluções muito interessantes, né? Você vê exatamente essa parte de transferência de carga para as estacas a partir de perfis metálicos sem a utilização do concreto. Tá, agora a gente pode ver também algumas soluções, né, igual essa da esquerda aqui, é uma solução soldada, né, você solda uma placa em cima de outra placa e sobre as estacas, né, que podem ser estacas helicoidais ou microestacas, algum tipo de estaca, né. Você vê que é uma chapa, claro que é uma chapa espessa, mas nada mais do que 2 polegadas, né. Então você percebe isso claramente, é uma chapa pesada, mas não tão pesada como seria uma concretagem de um bloco desse aí, que teria o quê? 2 por 2 por 80 centímetros de profundidade. Você teria que ter uma escavação, você teria que levar o concreto lá, armadura. Então é uma solução, não é uma invenção de laboratório, não é um professor Pardal que está fazendo. Eu estou mostrando para vocês soluções que já são práticas, executadas há décadas lá fora. Né? Aqui tem um exemplo de um outro bloco, né? Esse bloco aqui que tem um momento alto, um cortante, uma compressão. Então você vê que esse, no caso, o que ele fez? Ele fez 2 andares, né? Fez 2 níveis da fundação. Uma placa embaixo, enrijeceu essa placa com chapas e colocou uma placa por cima. Isso deu mais enrijecimento à solução. Sobre 2, 4, 6, 8 estacas, né? Muito interessante isso aqui. Eu costumo brincar essa foto, né? Que a excentricidade daquela garrafa de Pepsi ali que deve estar provocando os maiores esforços na fundação. Mas é brincadeira, é porque tem uma Pepsi ali fazendo propaganda ali. Outro igual, parecido aqui, né? A solução com essa questão do enrijecimento. Agora você vê claramente por que a parte estrutural, a parte de análise em elementos finitos dessa solução é fundamental. Olha ali para aquela foto, eu tenho uma espessura menor, aliás, diria bem menor na chapa de baixo do que na chapa superior. Então tudo isso é analisado. Isso permite a gente otimizar. A análise em elementos finitos permite a gente otimizar a solução, permite a gente trabalhar com soluções mais otimizadas, porque eu vou olhar na análise exatamente o que eu preciso fazer na minha definição de espessura de chapa, de enrijecimento, quantos enrijecimentos que eu vou usar, aonde que eu vou pôr, a gente consegue variar isso aí e trabalhar com tudo isso. Outras soluções, estaca helicoidal em campo, lá dos Estados Unidos, você vê que tem um reticulado
colocado uma grelha metálica ali sobre a fundação e subindo os pilaretes ali do suporte do equipamento que vai ser executado. Então são questões muito interessantes. E, pessoal, a ideia nossa, quando a gente divulga esses slides, quando a gente divulga essas informações, é mostrar claramente para vocês o quão interessante é a solução, as hipóteses, a forma de fazer, o quão interessante é aplicar estaca metálica, bloco metálico, e não estamos inventando a roda. Nós estamos pegando o que já se usa lá fora, com engenheiros responsáveis para aplicar em soluções dentro do Brasil. No próximo vídeo a gente vai continuar falando dessas situações, nós vamos continuar falando dessas soluções e eu vou tocar no assunto da corrosão, que é muito importante. Deixa o seu like, se inscreva no canal, coloque aqui o seu joinha mesmo, e se você tiver alguma pergunta, deixa a sua pergunta aqui que eu vou fazer questão de responder, alguma dúvida, alguma sugestão, coloque aqui e compartilha a informação com os outros e até o próximo vídeo.